Bom, bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença de todo mundo nesse retorno às atividades do TQCBR. Esse é o seminário inaugural que a gente tem o prazer de apresentar o professor doutor Tiago Fleury, do Instituto Federal, que teve a gentileza de aceitar nosso convite de participar e dar esse seminário inaugural. O professor Tiago Fleury, ele teve a sua graduação em 2003 na USP, em seguida ele teve o mestrado também na USP em 2006, e o doutorado dele em física no IFT, na Unesp. O pós-doc, ele teve passagens durante o pós-doc no ICTP, no IFT, no Instituto Perimeter, teve também no Laboratório de Física Teórica da Escola Normal Superior, em Paris, e atualmente ele está como professor no Instituto Internacional de Física, no UFRN. O professor Tiago, ele tem uma vasta experiência em física de partículas, integrabilidade, ele se ocupa com o modelo ADS-FT, modelo supersimétrico N igual a 4 e gravidade quântica. Eu agradeço muito, nós da organização, eu, Rodrigo, Antônio, a gente agradece muito ao professor Tiago por ter aceitado o nosso convite. E, bom, a partir de agora eu entrego a palavra a ele. Professor, fique à vontade. Não, bom, começando, muito obrigado, eu que agradeço aí os organizadores pela oportunidade de dar essa palestra e divulgar um pouco do meu trabalho. Não só a oportunidade dessa palestra, como eu também parabenizo enormemente aí pela iniciativa esse projeto que eles criaram, que acho incrível, de colocar pessoas aí do Brasil inteiro em contato. Então, agradeço pela oportunidade de falar e agradeço e parabenizo aí também pela iniciativa dos organizadores. Bom, eu vou começar então. Então, o título da minha palestra é Dualidade Gauge-Gravity, né? E eu vou começar com algumas motivações. Então, desde o meu doutorado, né, eu tô envolvido no estudo dessa conjectura, né, que também chamada conjectura de Maldacena, que é a conjectura Gauge-Gravity, que relaciona uma teoria quântica de gravitação, né, com uma teoria de campos que não tem gravidade, né. Nos meus estudos, eu foquei num exemplo dessa conjectura, né, que seria essa teoria de cordas, né, do tipo 2B, nesse espaço chamado ADS5S5, e essa teoria N igual a 4 super Young-Mills, né. Eu vou dar mais detalhes sobre essa teoria eu vou introduzir em bastante detalhe o que é essa teoria, e na verdade, essa conjectura, né, relaciona uma amplitude de cordas, né, que é uma amplitude de cordas, se você pensar como é, o cálculo de amplitude de cordas é feito assim, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma amplitude de cordas abertas, né. Então, na verdade, quando se faz uma amplitude de cordas, você tem uma integral, né, sobre esse espaço de módulo, né, o espaço de módulo dessa superfície de Riemann, e você organiza essa expansão em teoria de cordas em diferentes superfícies, que você classifica pelo número de buracos, né, o gênus da superfície, e basicamente o que você tem, do lado da teoria de cordas, você tem aqui nessa figura aqui embaixo, você teria uma superfície topologicamente igual a uma esfera, né, que seus pontos seriam os operadores de vértice. Aqui você tem o caso do tórax, que seria, em termos da constante de acoplamento de corda, seria um loop, depois você tem 2 loops, e essas contas, né, você tem que fazer uma integral sobre um número inequivalente, né, de superfícies de Riemann, né, essas superfícies de Riemann. E, por outro lado, nós temos uma teoria de campos, né, então uma teoria de campos, nós estamos, no ponto de vista perturbativo, né, a gente costuma calcular diagramas de Feynman, né, então aqui eu coloquei um diagrama de Feynman, aqui eu tenho uma função de correlação de 4 operadores, eu desenhei os operadores como uma bola aqui, isso vai ficar mais claro durante a apresentação, mas aqui nós temos, por exemplo, em nível de árvore, né, essas linhas aqui seriam as contrações de Wick, depois você tem, por exemplo, dependendo da teoria, você tem correções
de gluons, 2 gluons e assim por diante, né? E, na verdade, é uma coisa que é... E, de fato, né, devido a essa conjectura, essas duas teorias têm que ser iguais, né? Então, a gente teria que, de alguma forma, entender esse mecanismo que relaciona essa teoria de campos com essa teoria de cordas, né? E, bom, isso eu vou discutir em várias partes do seminário, né? Tentar fazer esse mecanismo, né, de relacionar essas duas teorias e fazer algumas propostas, né? Bom, estudar essa teoria N igual a 4 também, essa teoria igual a 4, ela é bastante especial, ela tem bastante supersimetria, né? E além de ser supersimétrica, ela é uma teoria que a gente acredita ser integrável, né? Então, é possível que a gente consiga solucionar ela completamente. Uma vez que a gente tenha também um controle quantitativo, a gente possa entender melhor essa gravitação quântica, né? Essa teoria de cordas em ADS-5, né? Uma coisa também que eu sou interessado, que apesar de ter essa teoria N igual a 4, tem muita gente estudando deformações dessa teoria, né? Que você quebra supersimetrias, você quebra e tem resultados muito poderosos, né? Que eu vou mostrar que foram obtidos, né? Em teorias que você deforma essa teoria N igual a 4 super Yang-Mills, né? Então, também é uma área que me interessa bastante. E também, né, estudando essa teoria N igual a 4, como a gente vai ver, a gente desenvolve algumas técnicas que podem ser aplicadas em outras teorias de campos, né? Por exemplo, eu vou mostrar alguns cálculos de integrais de Feynman que podem ser aplicadas em outras teorias também, né? Então, essa é a minha motivação, tentar entender esse mecanismo, né, por trás dessa conjectura, né? Como uma teoria de cordas é equivalente a essa teoria de gravitação quântica, né? Então, eu começo... vou definir, né, eu vou focar bastante nessa teoria N igual a 4, eu vou começar definindo essa teoria, né, em todos os detalhes, e fazendo uma lista das suas propriedades, né. Então, essa teoria N igual a 4 super Yang-Mills é uma teoria de gauge, né, com gauge de grupo U do tipo N. Eu coloquei aqui os campos que ela tem, né, então aqui seria o campo de gauge AMI, né, você tem 6 escalares e você tem os férmions, né? Então, esses são os campos da nossa teoria. E todos os nossos campos aqui estão na representação adjunta, né? Então, eles têm essa transformação aqui, onde essa derivada covariante é o que a gente conhece, né? Tem essa conexão A aqui, o campo de gauge. Como todos os campos estão na representação adjunta, a gente tem essa derivada covariante aqui. Bom, a lagrangiana, né, a densidade lagrangiana dessa teoria é a seguinte, né? Você tem o termo usual, né, o de gauge, daí você tem a parte dos escalares, você tem um termo do tipo Φ4, certo? Um termo envolvendo 4 escalares. Você tem os férmions e você tem os termos de Yukawa, né? Que relacionam os escalares com os férmions. Então, essa é a lagrangiana da nossa teoria, onde o F-mini aqui é o field strength usual, né? E essa teoria, na verdade, se você escrever em uma notação em 10 dimensões, ela fica muito mais compacta, né? Fica só esse termo cinético aqui e esse termo envolvendo os férmions, né? Então, nessa notação em 10 dimensões, ela fica um pouco mais compacta, mas ela tem, basicamente, a parte interagente dela, seria esses 4 escalares, mais esse termo de Yukawa aqui. Essa lagrangiana, ela é única, né? Ela é fixa, impondo que ela é invariante por n igual a por essa quantidade de supersimetria que eu vou descrever, você fixa todos os coeficientes aqui dos termos interagentes completamente. Então, a lagrangiana é uma lagrangiana única que tem essa quantidade de supersimetria, né? Então, por exemplo, ela é invariante sobre a simetria da ação, né, ou das equações de movimento, seria esse grupo, né, um supergrupo, PSU224, que eu vou descrever com mais detalhe no próximo slide. E, por exemplo, a ação é invariante, né, por supersimetrias, transformações, todos os geradores desse grupo. Então, eu coloquei aqui como exemplo, né, transformações de supersimetria, que seria parametrizado por um parâmetro aqui fermiônico, né, que seria esse epsilon. E você tem vários deles, né? Então, essa lagrangiana tem um grupo grande de simetrias, né? Essa ação, né?
E essa álgebra de PSU 224, se a gente pegar ela tem geradores fermiônicos e bosônicos, né? Então, a parte bosônica dela, esse subgrupo aqui, SU22, SU4, que também tem esse isomorfismo aqui, né? E, basicamente, esse SU22 seria o grupo conforme, né? Essa teoria, ela é conforme. Então, você tem o grupo conforme, que eu coloquei aqui, né? Que você tem, na verdade, o eta-mini, os geradores de Lorentz e o momento. Só que você tem esses geradores adicionais, né? Que seria o D, que é o operador de dilatação, e você tem esse Q aqui, que é o chamado gerador do tipo Special Conformal, né? Transformation. Então, isso daqui seria essa parte do SU22, que seria a parte, se você pensar lá na teoria de cordas, seria a parte relacionada ao ADS, e você tem SU4, que seria a parte relacionada à esfera, né, que seria a parte da simetria RI, né? E daí e também temos 32 geradores fermiônicos, né? Então é uma superálgebra. E os geradores fermiônicos eu vou chamar de Q. Eu estou usando a notação, né, de um review escrito por um Minahan. Basicamente ele introduz essa teoria, é um review muito bom, assim, sobre essa teoria N igual a 4 super Yang-Mills. E basicamente aqui eu tenho esse Q, que seria supersimetrias, e tenho esse S, que seria o special, as supersimetrias especiais, depende, as pessoas também, de vez em quando, chamam de supersimetria, né? E daí tem, por exemplo, que o Q agindo, e você tem essas álgebras todas, né? Então, por exemplo, você tem essa álgebra aqui dos Qs fechando no Ps, e esses Ss eles fechariam no Q, né? E você tem essa álgebra, e esses geradores esses aparecem, né, uma vez também quando você faz o comutador desse QMI aqui com os operadores de supersimetria, né? Então, basicamente, essa é a álgebra, tem esse supergrupo bosônico, que tem 32 geradores fermiônicos, que tem essas supersimetrias e esses S's aqui, né? Então, tem 16 de cada um. E essa teoria tem algumas propriedades adicionais, ela é uma teoria conforme, né? Então, você pode mostrar que a função beta dessa teoria, ela é zero em todos os loops, né? Isso você prova usando tem vários jeitos de provar, né? Foi provado usando técnicas de supergráficos, né? Usando gráficos no superespaço, no passado, mas também tem provas mostrando que a lagrangiana dessa teoria é um operador do tipo BPS, que a gente vai discutir daqui a pouco, e também, além dessa propriedade de ser uma teoria conforme, ela também acredita que essa teoria é uma teoria integrável, né? Integrável, a gente vai discutir como integrabilidade aparece nessa teoria em breve, né? E não só em nível... Essas propriedades são válidas em todos os loops, né? Então, essas são propriedades exatas, né, da nossa teoria, né? Então, só comentando um pouco tem bastante gente estudando deformações dessa teoria, né? Que geralmente aparece com o nome de teoria fishnets, mas é um pouco mais geral que isso. O nome fishnets aparece porque você vai ter a expansão em diagramas de Feynman, né, que é do tipo, que parece uma fishnet, que é do tipo Φ4, né? Então, por exemplo, essa é uma área bastante ativa, né? Então, essas deformações, por exemplo, você pega... A gente sabe que todos esses nossos campos na nossa lagrangiana, certo? Eles são matrizes, né? Nessa representação, eles estão todos na representação adjunta. Então, basicamente, essa deformação, você pega todo o produto matricial e transforma por esse produto star, e esse produto star, na verdade, te dá um fator dependendo de todos os campos, né? Dependendo da carga do campo, né? Então, esse fator aqui seria um twist. Basicamente, você pega esse subgrupo SO6, você pega os geradores de Cartan dele, né? Então, seria basicamente a carga de todos os campos, né? Você multiplica esse K, seria, na verdade, um número
né? Então, você está pegando todos os termos da sua lagrangiana, multiplicando por um número. E uma coisa interessante dessas deformações é que ela é possível provar que ela preserva essa propriedade de integrabilidade, né? E quando você toma vários limites desses parâmetros, por exemplo, você, iniciando com essa teoria supersimétrica, você termina numa teoria que lembra muito Φ4, né? Que, na verdade, ela não é Φ4, mas ela tem, se você pensar o bulk aqui dos diagramas de Feynman, é exatamente a teoria Φ4. Então, isso também é uma coisa muito ativa, né? Estudar deformações. E essa teoria aqui não é de gauge, não é supersimétrica, e você pode, na verdade, tentar isolar gráficos de Feynman individual nessa, né, começando com essa teoria n igual a 4. Né? Então, só vou mostrar um resultado obtido nessas deformações, pelo fato dessa teoria ser integrável, né, que eu vou discutir um pouco mais para frente, é esse trabalho aqui feito pelo Bassel Dixon, por exemplo... Oi? Desculpa interromper, é porque o Gabriel Menezes ele fez não foi uma pergunta, foi mais uma colaboração, uma contribuição, e aí eu vou ler que pode ser importante ao ponto exato da apresentação, que é o seguinte: do ponto de vista de amplitudes, n igual a 4 super Yang-Mills, em D igual a 4, é o tipo de teoria sem triângulos, não tem diagramas de bolha e nem triângulos, só tem boxes. É mais um comentário. E tudo bem? Sim, sim. Tem esse tipo de comentário. Não, isso é verdade. Bom, daí... Sim, não são todos os diagramas que vão aparecer nessa teoria, né? O fato de ser supersimétrica tem vários cancelamentos, né? Tem várias propriedades especiais, né? As amplitudes dessa teoria. Mas aqui nessa teoria Fishnet, por exemplo, tem esse diagrama aqui, que aparece, por exemplo, em lambda Φ4, certo? Que basicamente cada ponto aqui seria o nosso vértex, né? E cada linha aqui seria um propagador, né? E usando a integrabilidade dessa teoria, é possível você calcular esse diagrama de Feynman, um número arbitrário de loops e um número arbitrário de box, né? Mn, em termos... Você escreve essa integral de Feynman em termos de um determinante, né? É possível demonstrar esse determinante, que depende de uma integral chamada integral de Ladder, que eu vou introduzir um pouco mais para frente, e basicamente o fato de você deformar e manter essa integrabilidade, você consegue calcular, por exemplo, integrais de Feynman bem complicadas, né? Essa daqui seria qualquer um número de n box aqui, e n, você tem essa forma em termos de determinante, né? Então, seria um tipo, qualquer loop, né? N loop, você tem esse cálculo dessa integral de Feynman, né? Bom, então, só esse comentário sobre deformações, que é uma área bastante ativa, né? Eu também já trabalhei com essas deformações. E vamos voltar agora um pouco para essa teoria n igual a 4 super Yang-Mills. Eu vou introduzir o tipo de operadores, né, que a gente vai trabalhar daqui até o fim da palestra. Então, são operadores invariantes de gauge, né? Então, a gente sabe que todos os nossos campos aqui estão na representação adjunta, certo? Então, esse traço aqui é um traço nos índices de gauge, né? E o que a gente tem são operadores do tipo traço único, operadores de traço duplo, traço triplo. Então, esses são tipos de operadores invariantes de gauge. A gente vai focar aqui no único traço, mas esses operadores são importantes também. São todos invariantes de gauge, né? Porque ele é invariante por si só. Então, e esse operador tem uma interpretação, né, em termos de teoria de cordas também. Bom, a gente vai trabalhar com operadores primários, né? Essa é uma teoria conforme em todos os loops. Então, basicamente, ela é invariante sobre essa transformação de dilatação, né? E basicamente, o que a gente vai fazer é trabalhar com operadores primários, são operadores que são aniquilados, né, por alguns geradores, né? Então, por exemplo, se a gente começar com um operador com uma certa dimensão, se a gente agir com esse K aqui, você vê que
quando você age nesse operador, você obtém um operador que tem uma dimensão menor por uma unidade, né? Então, a gente pode, se você pegar qualquer operador e ficar aplicando esses casos, em algum momento você vai chegar num operador, se essa teoria é unitária, tem o espectro bem comportado e tal, você vai chegar num operador que é dito primário, né, que seria aniquilado, que tem a dimensão mínima, né, a dimensão mínima sobre esse operador de dilatação, né. Como a nossa teoria ela é supersimétrica, a gente define o superprimário, né, que na verdade é aniquilado pelos S's, certo? Um superprimário é necessariamente primário, porque o comutador desses S's é o K, né? Então, se é aniquilado por todos os S's, é também aniquilado pelo K, né? Então, seria todo primário, é um operador superprimário, mas o contrário não é verdade, né? Então, a gente vai estar trabalhando com operadores superprimários, né? E mais importante, a gente vai ainda trabalhar com operadores bem especiais, são operadores muito interessantes, que são esses operadores Ralph BPS, que além de ser aniquilados por todos os S's, né, por esses 16 S's, eles também são aniquilados por alguns operadores de supersimetria, certo? Por alguns operadores de supersimetria. Então, por exemplo, esses operadores Ralph, o Ralph aqui, é relacionado a um número que metade desses operadores de supersimetria estão aniquilando esse estado. Então, nós temos os 16 S, mais metade dos Qs que são 16, dá 24 operadores fermiônicos aniquilando esse estado, né? E usando a álgebra, né, o PSU 224, a gente consegue classificar, né, basicamente, todos esses operadores Ralph BPS. Esses operadores são muito interessantes, porque ele tem várias propriedades especiais, né, as funções de 2 pontos são protegidas, as funções de 3 pontos são protegidas, tem uma série de propriedades especiais, né, eles são mais fáceis de a gente estudar o limite de acoplamento forte da teoria. Então, espero clarificar, talvez mencionar algumas das propriedades desses operadores aí durante a palestra, né. Nessa teoria N igual a 4, eles foram completamente classificados, então são todos dessa forma aqui, né, são operadores, esses são um supermultipleto, né, então seria o bottom do supermultipleto, porque depois você aplicando supersimetria, você vai gerando todos os seus estados, né, e na verdade são operadores escalares, e tem aqui um coeficiente, é um tensor, né, especial, que ele é totalmente simétrico e também não tem traço, né. Então, eles foram todos classificados, e esses são os operadores que a gente vai discutir até o fim da palestra, né. Então, são operadores bastante especiais, né. Bom, então, só começando agora a estudar, falar um pouco das funções de correlação, né. Então, Thiago, a gente começa... Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Desculpa, mas é rápido. O N, o ranking do grupo que você está supondo é finito, né? Você não está trabalhando no N indo para infinito, do large N. Sim, a gente vai trabalhar perturbativamente em N, né? Eu não vou ressomar nada em N, né? Então, na verdade, eu ainda estou trabalhando com large N. Mas, tá bom. Mas eu vou... talvez quando eu estiver falando de gráficos não planares, a gente pode discutir isso. Tá bom, obrigado. Mas eu não estou ressomando, eu não vou ressomar a série em N, né? Eu vou trabalhar perturbativamente em N. Tá, desculpa, Igor, por ter interrompido. Tudo bem, sem problema. Então, agora, então vamos começar, né, estudando as funções de correlação dessa teoria, né? Então, a gente começa com a função de 2 pontos, certo? Então, a gente tem nossos operadores, né? Uma função de 2 pontos. E o que a gente faz, a gente pode escrever eles como produto de matrizes, certo? Eles são matrizes, né? E quando a gente escreve, a gente faz a teoria perturbativa usual, né? Basicamente, a gente tem um propagador, que a gente pega da parte quadrática da ação, né? E aqui seria o propagador escalar. E uma coisa que a gente, do fato dessa teoria ser conforme, né? Ela fixa, por exemplo, a dependência do espaço-tempo da função de correlação, né? Então, na verdade, quando você calcula ordem por ordem, a função de 2 pontos sempre tem essa forma e você está corrigindo o valor desse delta aqui, que seria a dimensão anômala quântica, né? Uma coisa interessante aqui é que quando a gente faz
a expansão em gráficos, né, a gente nota que a gente consegue classificar os gráficos, né? Então, por exemplo, a gente consegue classificar se a gente contrair, se você vê como esses escalares aqui são matrizes, né? No propagador aparecem esses índices matriciais aqui, certo? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei nessa figura, eu coloquei um operador aqui embaixo, aqui um operador aqui em cima, e a gente está, aqui seria em nível de árvore, a gente está usando a contração de Wick, né, para contrair os operadores, e basicamente a gente percebe que essas contrações de índices, né, então se a gente contrair, por exemplo, um delta A, ela vai te dar a dimensão dessa matriz, então vai te dar um fator de N, né, e a gente percebe que tem diferentes tipos de gráfico, né, que a gente chama planar, que seria gráficos, por exemplo, desse tipo, e não planar, que se você perceber, tem uma linha cruzando outra aqui. Então, esse tipo de gráfico não planar são gráficos que a gente não consegue desenhar na esfera, certo? Todos esses gráficos planares aqui a gente consegue desenhar numa esfera, né? Então, a gente tem a classificação em qualquer função de correlação que a gente calcular nessa teoria, certo? Por esses campos serem matriciais, a gente vai ter sempre essa definição entre gráficos planares e não planares. Aqui a gente consegue definir esse gráfico no torus, mas gráficos mais complicados, a gente vai precisar de uma superfície com 2 buracos, né, G-2, G-3, a gente já começa a ver uma certa relação com aquela expansão em termos de genos, né, que eu comentei na introdução da teoria de cordas, né? Então, essa é uma definição que vai ser importante para a gente, definição de gráficos planares e não planares, né? E, basicamente, a conclusão é que não planares você não consegue desenhar ele na esfera, né? Você precisa desenhar numa outra superfície aí de Riemann, né? E a gente, como integrabilidade ajuda, né, em calcular essas funções de 2 pontos, né? Então, em termos de diagramas de Feynman, o comum seria a gente calcular, basicamente, a gente calcularia pegaria a nossa lagrangiana, olharia os termos de interação, então a gente viu que tem um termo do tipo Φ4, né, e a gente desenharia todos os gráficos de Feynman, né, então aqui a gente tem uma interação do tipo Φ4, a gente tem uma troca de gluon, aqui tem uma self-energy, aqui também um loop de fermions, então esse seria o cálculo via diagramas de Feynman, né. E o que foi notado, né, pelo Minahan e Zaremba, eu não pus a referência aqui, é que, na verdade, você consegue reorganizar essa expansão aqui em termos de loops da seguinte maneira, né? A gente consegue definir um operador, certo? Que dá exatamente o mesmo resultado, que a gente pega esse operador aqui embaixo, pega a evolução dele, age com esse operador e depois contrai com o operador de cima. Então, ele mostrou que, na verdade, equivalentemente, todos esses diagramas de Feynman, você pode reescrever o seu resultado como ação de um operador, certo? Então, por exemplo, aqui aparece esse operador de permutação, a gente entende por que a permutação por esse gráfico Φ4 aqui, por exemplo. Se um campo começa aqui, ele ia terminar numa outra posição, ele pode terminar na outra posição. O K seria uma contração, você contrai esses 2 operadores, né? E uma vez, então, basicamente, eles calcularam esses diagramas de Feynman e reescreveram esse resultado em termos da ação de um operador. E o que é interessante é que esse operador, ele é bem conhecido, ele é um operador, ele foi estudado, né? Matéria condensada, ele é do tipo integrável. Então, na verdade, você consegue diagonalizar esse operador completamente, né? E se você colocar o K aqui para 0, esse 1 menos P seria o famoso hamiltoniano de Heisenberg, né? Que ele estudou spin chains, né? E a gente começa também a fazer essa conexão dessa teoria de campos com redes de spin, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que a gente tem um vácuo, né? Nesse traço, a gente escolhe um vácuo e a gente começa a colocar impurezas nesse traço, que seriam campos diferentes, e a gente pode pensar como os operadores, né, como por causa do traço é um operador fechado, certo? E que cada ponto aqui, cada campo que você coloca seria uma orientação de spin, certo? Seria uma orientação de spin. Então, essa é a conexão de n igual a 4 com essas redes de spin, e foi onde apareceu,
primeiramente, essa ideia de integrabilidade, né? Que você consegue calcular essa função de 2 pontos só estudando um hamiltoniano do tipo integrável, né? E aqui eu vou falar muito rapidamente, né? A resolução desses Então, qual que é o problema? Se a gente conseguir diagonalizar esse operador aqui, a gente obtém a função de 2 pontos da teoria, certo? E na verdade, né, aqui muito rapidamente, tem uma técnica que foi inventada pelo Bethe há muitos e muitos anos, quando ele resolveu isso, acho que mais de 100 anos atrás, que na verdade ele conseguiu diagonalizar esse hamiltoniano, né? E o jeito que ele diagonalizou foi basicamente fazendo um ansatz para a função de onda, né? Então você tem esse hamiltoniano que vai agir nessa função de onda, e ele fez um ansatz para essa função de onda e viu que, na verdade, para um número arbitrário de partículas, esse ansatz era uma solução, e ele conseguiu calcular todos os autovalores, né? Então, você começa, por exemplo, com um vácuo, né? Então, um vácuo seria, assim, um estado com energia zero, né? Que você seleciona um escalar. Então, você pega um traço, né? E depois, todos os campos, você troca um Z por um campo X, por um outro campo escalar, né? Você tem 6 campos escalares. Então, você começa com esse vácuo, você vai trocando cada campo escalar para um outro campo, e essas seriam os seus operadores excitados, né? Que seriam os seus spins. Dependendo do campo que você pôr, é um spin diferente, né? Seria uma orientação desse spin na sua rede. Então, ele começou com ansatz, né? Basicamente, o ansatz é o seguinte, você começa com apenas uma partícula e calcula a energia. Depois você calcula 2 partículas e coloca esse ansatz, que seria ondas planas mais uma matriz S aqui. Então, você pensa em termos de ondas planas, e essas ondas planas iriam fazer um scattering, né? E o alto valor seria a soma desses altos valores de uma partícula. Daí você escreve o ansatz para 3 partículas teriam 6 termos, né? Teria a onda plana inicial, esses As aqui seriam todos os tipos que você consegue mudar esses expoentes aqui. Então, por exemplo, o A aqui, a gente trocou o expoente, trocou o P1 pelo P2, certo? Então, seria uma matriz S. Aqui a gente botou o P1 aqui na ordem do P3. Então, a gente teve que fazer o P1 indo para fazer o scatter com o P2, e depois com o P3, e a gente conseguiu colocar essa ordem. Então, na verdade, você tem todos os termos, todas as possíveis interações, e uma coisa super importante de sistemas integráveis é que essas matrizes, né, essa S-matrix em sistemas integráveis, toda S-matrix pode ser decomposta na interação apenas de 2 partículas, certo? Então, aqui a gente teve um scatter que P1 fez um scatter com P2 e P3, a gente poderia pensar que teria uma matriz S que não seria, isso acontece em sistemas não integráveis, que não seria o produto de 2 matrizes S. Então, isso é a parte que entra a integrabilidade também, né, que é importante. Toda matriz de espalhamento você consegue escrever como produtos de espalhamento de 2 partículas, né? E você tem esse ansatz para a função de onda, você sabe o seu alto valor, só que, na verdade, esses momentos não são totalmente livres, né? Você tem que satisfazer uma relação algébrica, né? Basicamente, essa relação algébrica, o significado físico dele é você começar com uma partícula e fazer um scattering, né, em todas as outras e voltar para essa partícula para o mesmo lugar, né? Se você fizer isso, a fase teria que ser o valor 1, e essa é a condição, né, dessa condição de periodicidade que a gente chama de equações de Bethe, né? Então, basicamente, você consegue calcular o espectro desse hamiltoniano, né, que seriam, se você pensar em termos matriciais, né, você teria que diagonalizar uma matriz imensa em termos de equações algébricas, né? Então, esse não digo que essa equação seja fácil de resolver, mas pelo menos reduziu a complexidade do seu problema, né? E, na verdade, né, várias pessoas continuaram trabalhando com isso, e, na verdade, nesse contexto de N igual a 4 super Young-Mills, na verdade, é possível calcular o espectro atualmente, né, foi desenvolvido a curva quântica espectral,
basicamente é resolver essas equações de bit de um jeito bem eficiente, né? Foi desenvolvido por várias pessoas, mas, por exemplo, eu coloquei um exemplo. Se a gente colocar um operador do tipo Konishi, esse operador não é BPS, né, seria um Z com duas derivadas, você pode calcular a dimensão anômala, que é aquilo que aparece no denominador da função de 2 pontos, arbitrariamente para qualquer ordem, né? Então, aqui eu coloquei o resultado deles, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loops, mas eles conseguem, na verdade, calcular para G finito, né? Não precisa ser uma expansão perturbativa. Se dá um G igual a 2, você tem esse valor delta aqui para um G finito, né? Então, essa parte de calcular a dimensão anômala das funções de 2 pontos, integrabilidade foi bem útil, né? E culminou com essa curva quântica espectral, que é o trabalho dessas pessoas aqui. Então, eu só coloquei aqui como exemplo, né? Então, aqui tem... Eles conseguem fazer essas expansões por loops arbitrários, né? E agora a gente muda para a função de pontos maiores, né? Que acontece, por exemplo, com funções de 3 pontos da teoria. Então, por exemplo, aqui seria uma função de 3 pontos em nível de árvore, né? E aqui a gente teria a função de um nível de loop, né? A gente teria, novamente, essas correções de gluons, né? Todos esses diagramas. Se a gente fosse calcular de um ponto de vista de diagramas de Feynman, a gente começaria com nível de árvore e daí colocaria nível de loops, né? Então, bom, a função de 2 pontos foi feita, agora a gente, para tentar resolver essa teoria, a gente parte para as funções de pontos maiores, né? E daí, novamente, a integrabilidade é muito útil, né? Integrabilidade foi muito útil né, para resolver essa função de 2 pontos, e agora a gente pode tentar aplicar métodos de integrabilidade para funções de pontos maiores, né? E basicamente o método que eu vou descrever agora é que você começa com uma função de correlação, pode ser 3, 4 pontos, 5 pontos, qualquer ponto, e você decompõe essa função de correlação em objetos menores, que são chamados hexágonos, né? E esses hexágonos é que a gente usa o poder da integrabilidade para fixar esses hexágonos. Então, basicamente, é o jeito que a gente usa integrabilidade para calcular esse tipo de função de correlação, né? Agora eu vou descrever como é feito isso. Então, só um comentário muito rápido, né? A gente vai trabalhar com operadores BPS novamente, são operadores desse tipo aqui, escalares. Lembra que tinha aquele tensor, né, que era simétrico, centrar, você pode escrever de uma maneira mais compacta, como contraindo com um vetor aqui de 6 dimensões, certo? E esse L aqui seria o número de campos nesse seu traço. Daí a gente pode calcular a função de 3 pontos, ela é completamente fixa no caso de BPS, ela é completamente fixa em todos os loops, né? Você pode comparar isso diretamente com o cálculo de teoria de cordas, que é um acoplamento forte, que ela é completamente fixa por supersimetria, então esse C12 aqui na função de 3 pontos, por isso que esses operadores são tão interessantes, né? A função de 2 pontos e 3 pontos deles é trivial, né? Mas a função de 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, ela começa a ter uma dependência bastante complicada, né? Como é uma teoria conforme, ela não depende dessas posições de maneira arbitrária, né? Ela depende em termos desses cross-ratios aqui, né? Então, você tem esses cross-ratios aqui, que é do espaço-tempo, e você também pode definir um cross-ratio, que seria nesse espaço de R-charge, né? Então, seria um cross-ratio para a parte de ADS e um cross-ratio para a parte da esfera, né? E essa função aqui, o que aparece aqui na frente é completamente arbitrário, né? Porque se você redefinir o que aparece aqui na frente, você só redefine essa função f aqui, né? Então, função de 4 pontos, e acho que vai aparecer sempre, a gente tem que lembrar que essa teoria é conforme e, na verdade, ela não depende arbitrariamente dos pontos, né? Tanto no R-space como no space-time space. E daí, o que são esses objetos, né, que a gente corta? Então, a gente começa com uma função de correlação, a gente corta em objetos menores, certo? E aqui entra o fato da teoria ser integrável, né? E eu vou dar a prescrição completa em um momento, né? Mas, basicamente, o que acontece é que você tem um form factor, né? Que seria
um objeto dessa forma hexagonal aqui. O que acontece? Você começa a colocar partículas, né? Então, basicamente, você tem 3 edges físicos e 3 edges do tipo mirror, que seria você pegar e inverter tempo com espaço, né? Fazer double Vic rotation. E aqui você usa que esse hexagon aqui, que esse form factor, então esses amis aqui seria, por exemplo, o flavor da sua partícula, né? O que a gente coloca. A gente pode colocar todos só num edge, porque o valor para partículas em outro edge a gente obtém só por continuação analítica, certo? E você impõe várias condições, né? Que impõe que essa teoria é integrável, isso põe constraints muito fortes no que tem que ser esse H, e basicamente você consegue fazer um ansatz, que é esse H em qualquer loop, certo? Basicamente você tem o que é esse H aqui em qualquer loop. Então, para qualquer, eu coloquei as expressões aqui, mas pelo tempo eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente essa expansão aqui você pode fazer uma expansão perturbativa, tá? G igual a 0, ordem G ao quadrado, ordem G ao quadrado. Então, esse H aqui é um objeto não perturbativo, a gente conhece ele para G, inclusive, finito, né? Se você colocar G igual a 10, ele vai te dar um número, certo? Então, esse é um objeto não perturbativo da teoria. E daí, qual que seria a proposta para calcular funções de correlação usando esses hexágonos, né? Então, a proposta é o seguinte, a gente começa com qualquer função de correlação, eu coloquei aqui um exemplo de função de 4 pontos, certo? E agora, o fato da gente desenhar os operadores como círculos, certo? É porque eles estão dentro do traço, né? A gente está trabalhando só com operadores escalares, então essas linhas aqui são os propagadores, certo? E daí, o primeiro passo é a gente desenhar todos os diagramas em nível de árvore, certo? O propagador é o propagador escalar, né? Aqui faltou o x ao quadrado, né? Um propagador escalar. E, basicamente, a gente pode contar o número de conexões, né? O número de conexões topologicamente diferentes vai classificar para a gente qual que é o gráfico. Então, a gente faz isso, desenha todos os gráficos em nível de árvore, certo? Daí, depois, a gente corta a superfície do gráfico em hexágonos, divide em hexágonos, né? Então, a gente vê que tem essas linhas aqui, a gente vê que é o hexágono porque tem um pequeno pedacinho aqui, certo? Então, a gente não está fazendo uma triangulação da superfície, a gente está fazendo uma hexagonalização da superfície. Então, a gente começa em nível de árvore, corta, divide a superfície em hexágonos, certo? Então, aqui eu dividi isso daqui em 4 hexágonos. Agora, cada hexágono vai ser aquele hexagon, aquele form factor que a gente calculou. Na verdade, a gente começa com isso, cortou, transformou os hexágonos em hexágonos form factor, depois a gente cola de novo e obtém a função de correlação. E daí tem alguns detalhes, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai fazer isso não só no nível da esfera, mas no nível de qualquer superfície de Riemann, né? Daí tem que tomar cuidados com um pouco da fronteira desse espaço de módulo, né? Mas eu vou falar um pouco mais adiante. Então, a proposta final é o seguinte, a gente começa com uma função de correlação, certo? Desenha todos os níveis de árvore, todos os diagramas em nível de árvore, corta essa superfície em hexágonos, certo? Promove cada face hexagonal por um hexagon form factor, e depois tem esse weight factor, que quando você cola esses hexágonos, certo? É onde vão aparecer a dependência nas variáveis do espaço-tempo, né? Eu não vou ser muito preciso aqui, mas quando você cola os hexágonos, você tem que os hexágonos não estão completamente paralelos um ao outro. Então, você tem fatores que dependem da orientação desse hexágono, e aqui nesse weight factor, que a gente chama, que aparecem a dependência nos cross ratios e tudo desse hexágono, né? Então, aqui a gente viu que, por exemplo, a função de 4 pontos tem uma função altamente não trivial em termos dos Z's e alfas, que são esses cross ratios do tipo espaço-tempo, né? E essa prescrição aqui é válida para todos os loops, né? Então, essa prescrição aqui seria uma prescrição válida para todos os loops. A gente sabe esse H em todos os loops, a gente sabe esse W em todos os loops. Então, usando isso, a gente, aparentemente,
conseguiria calcular uma função geral de correlação para qualquer loop. Se a gente não trabalhar com operadores BPS, é possível trabalhar com operadores não BPS, que não são especiais. Na verdade, tem uma fórmula semelhante, né? Só que ela é um pouco mais complicada. A gente consegue generalizar essa fórmula para qualquer tipo de operadores. Então, nós temos essa proposta final, como calcular essa função de correlação, usando integrabilidade, né? Usando o fato dessa teoria ser especial e ser do tipo integrável, né? E agora a gente pode... Eu coloquei aqui um exemplo, né? Por exemplo, foi calculado na literatura, então você coloca esse octagon seria uma função de 4 pontos, e as pessoas calcularam, né, em loops finitos, né? Então você tem, por exemplo, qualquer aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 loops, o resultado dessa função de 4 pontos, em termos dessas integrais conformes aqui, que são integrais de box, né? Então você consegue calcular expressões para qualquer loops, inclusive para G finito, né? No momento, só algumas funções de correlação especial, mas uma coisa que eu estou trabalhando é tentar estender esses resultados aqui, ou loop results, para funções de correlações mais gerais. Bom, então como a gente tem uma proposta, né, de como calcular essas funções de correlação, a gente pode fazer, só mostrando, né, por exemplo, se a gente colocar 4 operadores no torus, o jogo é basicamente o mesmo, né? A gente pega esse torus, desenha o diagrama de Feynman no torus, né? O torus é com essas linhas aqui identificadas, né? E a gente divide o torus aqui nesses 8 hexágonos, certo? Esse hexágono a gente sabe no valor finito, e depois a gente cola de novo e obtém a função de correlação, certo? E agora a gente pode perguntar, certo? Uma vez que a gente tem, que foi a minha motivação inicial, como a gente relaciona isso com teoria de cordas, né? Que isso, na verdade, é a minha motivação principal, né? Entender esse mecanismo por trás da conjectura, né? Como uma teoria de campos vai virar pode ser vista como uma teoria de cordas, né? E tem um resultado muito bonito na matemática, né? Que chama um teorema devido a Strebel, que basicamente ele fala o seguinte, né? Então, quando a gente tem uma teoria de cordas, a gente tem integrais sobre o módulo space de superfícies de Riemann, né? E quando a gente tem teorias de campos, a gente tem esses gráficos, né? Gráficos de Feynman, né? E como a gente relaciona essas duas coisas, né? E o jeito de relacionar nesse contexto que eu mostrei é via teorema de Strebel. Basicamente, esse teorema de Strebel fala o seguinte: você pega qualquer superfície de Riemann, certo? Pega uma superfície de Riemann com S pontos, marked points, ou com S buracos aí, certo? Dá um valor, para cada ponto você dá um valor P, certo? E o que esse teorema diz é que para cada superfície de Riemann diferente, existe uma função diferencial quadrática, certo? Que, uma vez que você tem algo quadrático, a gente consegue definir um elemento de linha, né? Definir um elemento de distância nessa superfície. Basicamente, que ele fala o seguinte: dada uma superfície de Riemann, existe uma diferencial quadrática única, certo? Que ela só tem singularidades do tipo double pole nesses polos, certo? E a singularidade e o resíduo nesse polo é anunciado esses números PQ, certo? E basicamente o que acontece, uma vez que você tem esse teorema, você tem um isomorfismo, certo? Entre o espaço de módulo de superfície de Riemann e gráficos métricos. Então, como é que isso acontece? Aqui eu coloquei um exemplo, se a gente coloca a esfera e coloca 4 pontos, certo? O quarto ponto está no infinito, certo? Dada uma configuração de pontos, existem uma única diferencial de Strebel, e a gente desenha as curvas dessa diferencial. Então, por exemplo, os x aqui são os zeros dessa diferencial, certo? E a gente consegue definir distâncias, dado que é uma diferencial quadrática, a gente consegue definir distâncias, né? Então,
E agora, esse gráfico, assim, quando a gente une os zeros dessa diferencial de Strebel, a gente tem um mapa dessa superfície de Riemann, com N points, para um gráfico, certo? Para um gráfico. Então, a gente tem esse isomorfismo entre módulo space da superfície de Riemann e gráficos, certo? E daí o que acontece? Agora é importante, a gente usa esse isomorfismo para relacionar a nossa construção em termos de hexágonos, que é feito do lado da teoria de campos, com integrais, né, em espasmos de módulo e de cordas, né? Então, por exemplo, a gente pode ver se isso funciona, né? Então, na verdade, se a gente pegar uma superfície com genus G, né, qualquer, a gente sabe que a gente tem que cortar essa superfície por esse número de hexágonos, e a gente sabe que a dimensão do módulo de space dessa corda é dado por isso, e é exatamente igual ao número de linhas, né, porque a gente tem o número de arestas que a gente tem que colar os hexágonos. Então, a dimensão do espaço de módulo dessa superfície de Riemann é exatamente igual ao número de linhas que a gente cortou esses hexágonos, que a gente precisa colar, certo? Então, a gente tem... E, basicamente, os hexágonos, a gente começa em nível de árvore, mas os hexágonos te dão uma descrição de acoplamento finito, certo? Elas te dão uma dimensão de acoplamento finito. Então, a gente tem aqui a gente usa aquela fórmula que a gente mostrou, vale para qualquer G, né? Se você colocar G igual a 10, qualquer G, ela vai te dar uma fórmula que você pode tentar, você relaciona dessa forma com integrais nesse espaço de módulo das cordas, né? Então, nesse contexto, a gente vê como a gente relaciona essas duas coisas usando esse teorema muito bonito, né? Esse teorema clássico da matemática, que é o teorema de Strebel, né? Tem um apêndice desse paper aqui, que ele faz uma revisão dessas diferenciais de Strebel, uma revisão que eu gostei muito, e, na verdade, eu aprendi essas coisas nesse apêndice desse Hazamat, que foi um dos pesquisadores que começaram a propor usar essa isomorfia, né, para tentar entender a dualidade gauge-gravity, né? E daí, por exemplo, ainda tem algumas perguntas a fazer. Por exemplo, se a gente pega a superfície de Riemann, a gente sabe que tem esses twists de Den, né? Por exemplo, que isso é só um detalhe, tem vários detalhes dessa construção, né? Esse twist de Den, você pega essa superfície de Riemann, certo? Você corta ela e roda ela e depois cola de novo, né? Esse twist de Den, ele deixa o módulo space da superfície de Riemann invariante, certo? E esse tipo de coisa a gente tem propostas, né, como isso aparece em termos dos hexágonos. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui, que a gente corta o torus dessa maneira aqui, certo? Agora a gente pode cortar o torus dessa outra maneira aqui. Então, a gente tem essas conjecturas, né? Só falando que várias coisas que eu falei aqui no momento são conjecturas, né? Mas foram feitos diversos testes das suas validades. Então, as pessoas calculam por diagramas de Feynman, a gente consegue reproduzir resultados obtidos por métodos diferentes, mas até o momento é bastante conjectural, né? E a gente tem propostas, né, de como entender essa integração nos postos de módulo nessa linguagem em termos dos hexágonos, né? Mas tem ainda várias dificuldades, né? Esse processo de colar os hexágonos de volta é bastante complicado, né? Por exemplo, uma coisa que eu explorei recentemente é tentar colar esses hexágonos numa função de 5 pontos, então fazer que uma vez você entendendo essa função de 5 pontos, você não entende só apenas a função de 5 pontos, mas você entende toda essa parte não planar, né? Esse colar os hexágonos de maneira não planar. Também entender um pouco melhor o processo, né? Essas superfícies de Riemann, elas têm boundaries, né? Como que a gente lidar com esses boundaries, por exemplo, você começa com um torus e você faz um pinch de um círculo, ele se transforma em uma esfera, né? Então, como que a gente tem que lidar com essas boundaries dessas superfícies de Riemann, né? Então, tem algumas dificuldades ainda para fechar, né, para fazer essa dualidade completa, né? E uma coisa também que eu estou muito interessado é a gente começou aqui com n igual a 4 super n μ, a gente pode começar com uma teoria de cordas, né? Então, por exemplo, a gente começa com uma teoria de cordas em ADS5, S5,
né? A gente pode usar o formalismo de spinores puros, que foi inventado por Berkovits. Eu não vou ter nem tempo de falar muito dele aqui, mas, às vezes, ele é chamado de spinores puros, basicamente, porque ele tem um spinor, né, que é o fantasma desse formalismo, que ele tem esse vínculo aqui, que é chamado vínculo de spinores puros, né? Basicamente, essas daqui são as matrizes gama em 10 dimensões, são 32 por 32, né? Essa gama pequena que seria 16 por 16, então aqui seria um spinor de Weyl, que satisfaz esse constraint quadrático, né? Basicamente, esse formalismo recebe esse nome, porque a parte de fantasmas desse formalismo, que aparece essa variável aqui de spinores puros, né? E a gente pode tentar calcular amplitudes nessa teoria e comparar, né, se a gente consegue ver essas estruturas integráveis que a gente viu, né, tentar relacionar essas duas teorias do ponto de vista mais direto, né. Bom, calcular coisas na teoria de cordas é bastante complicado, né, por exemplo, usando esse formalismo, só tem uma única amplitude calculada, foi calculada pelo Thales Azevedo, que é professor no Rio de Janeiro, atualmente, e pelo Berkovits, né, eu e o Thales fomos colegas de doutorado, e é a única amplitude calculada até hoje, que é você calcular uma amplitude de uma corda fechada e cordas abertas na fronteira, né. E mais recentemente, num trabalho que deve aparecer aí nos próximos dias, a gente estendeu algumas coisas desses operadores de vértice para tentar avançar nesse cálculo de amplitudes. Mas a motivação aqui é, por exemplo, você entender esse formalismo, né, começar com uma ação de cordas e tentar fazer o oposto, né, fazer essa teoria de cordas virar n igual a 4 super Young-Mills, né. Então, eu concluo, né, que a dificuldade no momento é a gente colar esses hexágonos. Tem métodos poderosos em sistemas integráveis, que seria essa conexão com aquela curva quântica espectral, né, tentar colar esses hexágonos. Tentar usar outros métodos, tem métodos, muitas pessoas calculando essas funções de correlação, usando métodos de bootstrap, né, que são métodos complementares, que seria muito bom a gente tentar entender esses métodos também. Bom, entender essa integrabilidade do ponto de vista de teoria de cordas, né, que muito do que foi feito desse lado de n igual a 4 super Young-Mills, né, mas começar com uma teoria de cordas e ver como isso vira n igual a 4 super Young-Mills ainda não se sabe muito, é claro, uma vez que você tem essa teoria de cordas, a gente também está estudando gravidade quântica, né? E uma coisa também que eu estou bastante interessado é a gente começar com esse ADS5, S5, e a gente tomar esse limite para que o raio da ADS é muito grande, certo? O limite do espaço plano. Basicamente, você começa no espaço ADS e vai para o espaço plano, certo? Então, a gente poderia aprender várias coisas também, não apenas em ADS, como também sobre gravidade quântica no espaço plano, né? Esse limite, você começando no ADS e tomar esse raio grande, tem várias singularidades, né? É uma coisa ainda... Tem vários problemas em abertos, né? Mas é uma coisa muito interessante que você termina, né? Após esse limite no espaço plano, né? Bom, eu termino agradecendo novamente a oportunidade e esse trabalho também recebeu auxílio financeiro do Instituto Serra Pilheira. Então é isso. Bom, muito obrigado, Tiago, pela apresentação, uma ótima apresentação, bem didática. Aqui nas perguntas, eu vou passar direto às perguntas. O Igor Moll, ele falou que tinha duas perguntas. Sim. Assim, vou começar pelo Igor. O Giorgio também tem uma pergunta, mas eu vou perguntar para o Igor se responderam as duas dele. Ele falou que respondeu a pergunta, mas eu não sei se foi as duas. O Igor tá ouvindo? Igor Moll? Bom, então eu vou passar a palavra então para o Giorgio. Por favor, pode abrir seu microfone, se quiser abrir a câmera também, fica à vontade. Sim, vou abrir a câmera. Tenho uma pergunta muito qualitativa em geral sobre teorias conformais que você diz que são integráveis. A primeira é que um sistema integrável deveria ter uma viscosidade infinita, porque nunca chega ao equilíbrio. Você pode pôr ele numa configuração
ele sempre vai oscilar, pelo menos a nível clássico, isso aqui é uma definição de integrabilidade. Nesse caso, o que vamos fazer com o famoso resultado que é o complemento infinito, eta dividido para S, não é infinito, mas é 1 dividido para 4π. Mas, em geral, uma outra pergunta que para mim é relacionada é o fato que a transformação entre espaço de Minkowski e espaço de Rindler entra em um grupo conformal. Entra no grupo conformal. Existe o artigo clássico de Fulling que praticamente mostra isso. Essa teoria é exatamente conformamente invariante. Sim. Isso provavelmente significaria claramente a entropia de uma teoria de campo diverge, mas significaria que deveria ter um isomorfismo, uma coisa assim, entre duas quantidades divergentes. Mas o efeito Unruh diz que se você vai no espaço de Rindler, você está vendo um estado termal, e se você está em um estado de Minkowski, você está em um estado puro. Existe alguma intuição sobre essas duas coisas? Como é possível ter uma viscosidade em um sistema integrável e como passar da estado puro a estado misto? Nesse sentido. Obrigado. Eu agradeço pela pergunta, eu não sei se eu posso falar muito, né? Uma coisa que certamente, obrigado, são coisas que eu acho que eu vou pensar. Na verdade, aqui, o que a gente usa, né, a única coisa que a gente usou como definição de integrabilidade, que é a matriz S desse sistema, qualquer que seja, se você pegar o espalhamento de 3, 4 partículas, ela é escrita como produto do scattering de duas partículas. Então, isso que mas entendi, mas é uma teoria de campo, não é somente a matriz S, né? A Sim. Teoria de n igual a 4 deveria ser exatamente conforme. Sim, mas a gente faz aquela relação, né, da teoria n igual a 4 para uma teoria de spin em duas dimensões, certo? Então, todo operador a gente faz esse mapa, então, na verdade, essa função de correlação a gente pode pensar como sendo 3 redes de spin interagindo, certo? E essa matriz S seria a matriz S assintótica nessa rede de spin, né? Que é a matriz S que aparece em todos os lugares, né? Então, todos os nossos operadores, a gente começa com essa teoria de campos, 4 dimensões, faz esse mapa para 2 dimensões, que seria essa rede de spin, certo? E que a gente está calculando são a interação dessas redes de spin, né? Que basicamente, se eu voltar aqui, acho que seria essa interação dessas redes de spin. Então, cada operador que seria uma rede de spin, e a gente está escrevendo, né, que basicamente seria, eu tenho, acho que desenhos aqui, por exemplo, né, que seria redes de spin, e a gente tem a matriz S que aparece, essa matriz S do scattering dessas partículas nessa rede de spin, né? Essa matriz S é o que aparece na fórmula do hexágono aqui. E a gente usa que essa matriz S, né? Ela é do tipo uma teoria integrável em 2 dimensões, e ela é do tipo fatorizado. Mas, eu não sei, eu agradeço pela pergunta, mas não sei se eu posso responder ela no momento em toda a sua glória, assim. Não, obrigado, não, claro, eu acho que ninguém. Obrigado. Bom, obrigado, Giorgio. Tem mais algum comentário? Desculpa. Não. Então, obrigado, Giorgio, pela pergunta. Muito obrigado, Thiago, pela resposta. O Bruno Geraldo, ele tem também uma pergunta. Duas, na verdade. Bruno, por favor, fica à vontade. Tá. Obrigado. Tiago, eu tenho 2 perguntas técnicas, mas acho que o comentário que o Jorge falou, pelo que eu entendo, recuperar informações de espaço-tempo é um pouco mais do que simplesmente calcular a matriz S, né? Então você vai ter que analisar a representação da álgebra de isometrias
e daí tentar extrair alguma informação do espaço-tempo da teoria. Quando você faz essa reformulação da teoria em termos de spin chain, a informação do espaço temporal fica perdida ali no meio dos operadores que você está considerando. Mas vamos... Então, a pergunta é estupidamente difícil, né? Mas eu queria fazer duas perguntas que são um pouco mais técnicas, Thiago, e eu peço perdão porque elas não estão diretamente relacionadas ao teu trabalho. Quando você escreve, por exemplo, a curva espectral, né, essas atribuições elas são sempre feitas no entendimento de large N na teoria de Gauge, né, no NCOS4. Então, é como se fosse assim, o limite planar. Você pode, em princípio, calcular correções de 1 sobre N, mas você está sempre trabalhando no limite planar, não é? Não? Não tô. Tá ótimo. Então acho que a pergunta que eu vou fazer agora faz sentido. Você pode, em princípio, assumir G complexo em Super-Yang-Mills. E aí tem a questão das séries que você obtém do comportamento assintótico das séries. O que é que você pode comentar, então, sobre isso? As séries convergem no plano complexo? Tá. Então, acho que... Bom, a primeira pergunta, como é que aparece? Não sei se foi uma pergunta ou um comentário, mas eu posso tentar falar. Que, de fato, como aparece, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma função de 4 pontos, ela vai ter uma dependência altamente não trivial nos valores do espaço-tempo, certo? Nesse cross-ratio Z, por exemplo. Se a gente voltar aqui... Vocês estão vendo ainda a minha tela, né? Sim. Sim, estamos sim. Por exemplo, em caso, aparecem integrais muito mais complicadas, né? Mas, por exemplo, aqui nessa integral, que é uma integral que aparece n igual a 4, aparece nessa lambda φ4, aparece essa ladder aqui, essa LP, que é uma função bastante complicada dos cross-ratios, né? Certo? E, na verdade, com esses hexágonos, a gente quer reproduzir, né? Na verdade, isso daqui foi deduzido, né, por esse Basso e Dixon, usando essas ferramentas de integrabilidade. Então, esse N-loop Feynman integral, né, N número de box, foi usando essas coisas de integrabilidade. O que acontece é que o hexágono em si, então, a dependência do espaço-tempo aparece em 2 lugares. Certo? Ela aparece, primeiramente, quando você calcula os diagramas de Feynman originais. Então, o primeiro passo, a gente calculou os diagramas em nível de árvore, certo? Esses diagramas de nível de árvore, eles dependem, aqui é o x ao quadrado, né? Os propagadores dependem tanto da arc charge como dos espaço-tempo. Então, aqui no nível de árvore, a gente já tem o primeiro lugar onde aparece o espaço-tempo. O segundo lugar que aparece o espaço-tempo seria nesses Ws aqui, que eu não fui muito preciso. Então, na verdade, quando você vai reconstruir a superfície, esses hexágonos, né, eles não estão totalmente alinhados. Eles estão rodados em relação... Quando você vai reconstruir a superfície de Riemann, eles estão geometricamente rodados. Eles são rodados em relação ao anterior, justamente por fatores proporcionais a esses cross-ratios. Então, esse W aqui contém toda a dependência do cross-ratio, né? Então, no fim, quando você usa isso, você obtém a função de correlação completa, certo? Não só com todos os cross-ratios, com toda a dependência espaço-temporal, com tudo. Então, essa fórmula aqui seria exata nesse sentido. Daí, a segunda questão foi do large N, né? Isso daqui a gente pode começar em nível de árvore com qualquer gráfico. A gente pode começar na esfera, no torus, no G no Z, né? A gente começa com um gráfico de nível de árvore em qualquer superfície de Riemann, né? Então, por exemplo, aqui do torus, a gente cortou o torus, a gente fez um cálculo de uma função de 4 pontos no torus, usando esses hexágonos, certo? As pessoas tinham calculado isso usando diagramas de Feynman, a gente reproduziu usando esses hexágonos, e, aliás, foi isso um dos testes que a gente fez, né? E daí, você pode começar não com uma superfície de Genus 1, você pode começar com uma Genus 2, Genus 3 e assim por diante, né? Então, na verdade, isso daqui ela é ainda para large N, no sentido que a gente está fazendo uma expansão em N, então a gente tem a esfera,
1 sobre n ao quadrado torus, 1 sobre n ao quarto, então é uma expansão em n, certo? Mas então é large n, mas ela te dá essa expansão em 1 sobre n, certo? E claro que a ideal seria a gente conseguir ressomar essa expansão de 1 sobre n e fazer alguma coisa para n finito, inclusive, né? Isso é possível em casos muito particulares. Usando esse formalismo, uma função de 4 pontos foi calculada para n finito, somando essa série. Mas aqui, a maior parte dos casos, a gente está fazendo n grande para permitir essa expansão em termos de n, certo? No futuro, talvez, mas parece extremamente complicado, a gente gostaria de ressomar essa expansão em n e ter uma coisa exata, certo? Mas sim, aqui também tem funções de correlação, por exemplo, a gente pode perguntar, não sei se é a sua pergunta, o que acontece com instantons e coisas assim, então tem mais elementos também para finite n, ele vai começar a ser importante, né? Então esse é um problema complicado, ressomar essa série inteira. Então nós estamos trabalhando com n largo para permitir essa expansão perturbativa. Tá. Não sei se eu respondi tudo. Assim, a gente pode continuar depois, mas se eu entendi bem, a parte de pegar os hexágonos e colá-los envolve resolver um problema de Hillman-Hilbert, porque você sabe as descontinuidades entre as bordas que você quer colar o hexágono. Mas tem uma outra pergunta, Tiago, eu acho que vai ser mais rápida. Se você puder voltar para aquela parte inicial, quando você estava falando dos correladores, das funções de correlação de 2, 3, 4 pontos, também é uma pergunta meio técnica, mas a gente acho que passou isso. Acho que tem os resultados clássicos, né? Clássicos no sentido, no duplo sentido da palavra, em que as funções de 4 pontos, o cross ratio, né, a parte do f aí, ela tem uma fatoração. Então você consegue escrever o f de z barra como uma função de z vezes uma função de z barra. Talvez com função de z menos z barra, ou coisa do tipo. É o resultado que você obtém usando teoria de representação do grupo conforme em d dimensões. Sim, 4 dimensões. E aí, quando você calcula isso exatamente, você espera que isso seja quebrado, né? Em algum momento aparece uma função, que acho que no próximo slide, quando você faz já no termo adicional, já aparece uma função que mistura z e z barra. Ela não tem mais anamorticidade. A minha pergunta existe alguma sequência de operadores que mantém essa estrutura? Você sabe de algum resultado na literatura disso? Sim. Obrigado pela pergunta. São coisas que, na verdade, eu estou pensando agora. A gente pode até discutir depois. Esses operadores BPS, como eles dependem de x e y, né? Então, por exemplo, tem polarizações muito específicas. Se a gente coloca esses operadores... Então, eu vou falar um pouco mais geral. Assim, se a gente coloca esses operadores numa linha, certo? Numa linha no seguinte, a gente coloca exponencial de um gerador de R-chart, né? Então, todos esses y aqui vão estar numa linha. Quando a gente coloca eles alinhados, esses operadores de BPS, na verdade, a função de correlação é 0. E são, por exemplo, esse tipo de coisa, é importante a gente ver como é que aparece nesse formalismo dos hexágonos. Agora, se a gente coloca esses y num plano, certo? A gente coloca esses y, eles podem estar nesse espaço cisdimensional, a gente pega um plano desse espaço, certo? Coloca ele num plano, escreve ele em termos de coordenadas holomórficas e anti-holomórficas, e relaciona eles com x, daí acontece de fato o que você fala, que você tem uma função de correlação especial, que é chamada chiral, né? Isso foi desenvolvido basicamente no Rastelli, colaboradores trabalharam bastante com isso, e na verdade, isso a gente sabe que se a gente colocar esses y nesse plano, escolher, na verdade, o que acontece é que esses operadores, quando o operador Ralph BPS, ele preserva 24 geradores fermiônicos, sabe? Quando você coloca 4 operadores BPS, o que acontece é que não necessariamente os operadores de supersimetria preservados por um operador é preservado para o outro. Então, por exemplo, uma função de 4 pontos geral não preserva nenhuma supersimetria. Mas quando você coloca eles no plano e faz do jeito que você comentou,
o que acontece é que você ainda tem uma subálgebra do tipo n igual a 2, e essas funções de correlação, elas simplificam enormemente. Você consegue escrever elas como holomórfica, anti-holomórfica, como você falou, porque um pouco dessa supersimetria ainda é preservada. E do ponto de vista dos hexágonos, a gente não sabe como isso aparece, como a gente consegue ver isso do ponto de vista de hexágono. Na verdade, é uma coisa que a gente está tentando entender justamente isso, como que a gente vê. A simplificação de colocar tudo numa linha é trivial, a gente consegue ver pelos hexágonos. A gente consegue ver que os hexágonos, eles preservam todas as supersimetrias e dá zero exatamente. Mas esse constraint que você falou, desses limites simplificadores, são altamente não triviais do ponto de vista dos hexágonos, são coisas que a gente está pensando realmente. A gente não sabe como ver isso nesse formalismo. E, na verdade, vendo isso, poderia ser bastante interessante para desenvolver esse formalismo. Entendendo como esse resultado simplifica, vai envolver não só um hexágono, vai envolver vários hexágonos, vai ser uma coisa não local. A gente pode aprender bastante coisa sobre a teoria. Agradeço pela pergunta, são coisas que realmente eu estou preocupado, não sei a resposta, mas são coisas que a gente pode até discutir, se você tiver interesse. O meu caso é do lado de cá, né? Ou seja, do lado de holografia. Porque quando você faz as perturbações de ADS5, você liga algumas cargas de SO42, você continua mantendo, você vê que você continua mantendo essa propriedade de faturação, pelo menos no nível clássico, né? Então, eu estou trabalhando sempre no large N e por aí vai. Mas, bem, strong coupling, coisa do tipo. Mas, assim, você vê isso do lado de holografia, que existe essa faturação dessas funções de 4 pontos. Mas, do lado de cordas ou de Super Young Mills, eu realmente não entendo. Mas, então... São coisas que a gente está realmente, assim, no momento não é claro mesmo, assim. Deve impor alguma condição muito forte nesses hexágonos, que eu acho que deve ajudar bastante em entender esse... Não, são coisas que a gente está pensando, sim. Ok. Obrigado, Thiago. Olha, parabéns aí pelo seminário, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Obrigado mais uma vez, Thiago, pela resposta. Antônio, você levantou a mão? Levantei. Então, por favor, fique à vontade. Tá bom. Thiago, obrigado pela apresentação. Bem interessante essa quantidade de resultados. Eu vou fazer uma pergunta absolutamente ingênua, né? Quando você falou que existem, vamos dizer assim, evidências de que essa teoria de AN igual a 4 Super Young-Mills é uma teoria integrável, me pareceu que isso ainda é uma coisa que não está totalmente estabelecida. Por outro lado, ao longo da sua apresentação, enfim, você mostrou diversos resultados em que se fez uso das ferramentas de integrabilidade. Eu queria saber em que pé está essa prova ou demonstração de que a teoria é de fato integrável, ou, enfim, se existe algum contra-exemplo que possa... Tá. Então, o que acontece é assim, se você começar com a teoria de cordas, certo? Uma teoria de cordas no nível clássico, assim, né? Você consegue mostrar a integrabilidade do nível clássico. Então, dadas as equações clássicas, como essa equação de cordas, você consegue construir aquele par de Lax, construir todas as infinitas cargas conservadas, né? Então, isso você consegue fazendo uma teoria de cordas. Por exemplo, você escrever a ação nessa espinores puros, por exemplo, tem uma ação para a teoria de cordas nesse espaço, certo? Desculpa, só um comento sobre isso. É integrável no worldsheet, né? Mas a teoria de campo de cordas, se você põe correções em GS, ninguém sabe se é integrável. Não, então, isso que eu vou comentar agora. Então, assim, no nível clássico, assim, a gente consegue provar. Aí você vai para o lado do ponto de vista de Young-Mills, e basicamente eu te mostrei a prova que ela funciona em um loop, né? A gente calculou os diagramas de Feynman, calculou aquele hamiltoniano integrável, certo? E então, assim, nos níveis extremos, assim, acoplamento forte, que você tem cordas supergravity e Young-Mills em acoplamento fraco, você consegue mostrar. O que é difícil mostrar e que nunca foi feito
é você mostrar que ela é válida para acoplamento finito, certo? Para G finito. Você calcular uma coisa finita que ela não é quebrada por correções quânticas, o que acontece com essas cargas conservadas em correções quânticas. Então, o que as pessoas fazem bastante é, por exemplo, tentar fazer testes, assim, você propõe, faz uma conjectura, por exemplo, essa curva quântica espectral, por exemplo, é uma conjectura assumindo que a integrabilidade funciona, certo? E daí, só que as pessoas calcularam, por exemplo, a dimensão anômala do Konishi, usando diagramas de Feynman, outros métodos, Bootstrap, então você tem outros resultados que, por exemplo, esse Konishi foi calculado até 7 loops, usando diagramas de Feynman. E você pega essa curva espectral e ela vale para e você expande em G, ela reproduz esses 7 loops, precisamente. E também reproduz alguns resultados de teoria de cordas. Tem outros testes, por exemplo, que a gente pode reproduzir, que são resultados calculados por outras técnicas, localização, essas coisas. Então, do ponto de vista, a dificuldade é você provar que ela é válida para acoplamento finito. Certo? Então, por exemplo, essa função de 4 pontos que eu mostrei, que tinha até 9 loops, certo? Ela foi testada, calculou. Então, foi o Frank Coronado que calculou, ele calculou essa função de correlação até 9 loops, certo? E daí o que ele fez? Ele tomou OPIs desses operadores e reduziu essa função de 4 pontos para as funções menores, 3 pontos, 2 pontos, que a gente tem controle. Então, na verdade, ele não só calculou a função de 4 pontos, como ele fez testes, né? Você pode pegar, tem um resultado final, você pode tentar testar, né? Se ela satisfaz todas as simetrias, por exemplo, a função de 4 pontos tem que ser cíclica. Quando você faz as OPIs, elas têm que reduzir para funções de 3 pontos. Então, quando você tem esse resultado, você também testa, né? Mas, assim, uma prova formal, né, de que ela é válida para finite n, não existe. O que existe é um número absurdo de testes, né? Na verdade, as pessoas conseguem fazer plots de algumas quantidades, começando em weak coupling, para essa dimensão do Konishi, você pode começar o weak coupling, e daí você vai até strong coupling e você compara com o que é obtido em teoria de cordas, né? Então, assim, tem uma motivação grande, a gente tem essa preocupação, talvez no futuro, também de deixar de fazer a prova, né? Mas uma prova formal, definitiva, ainda não foi da integrabilidade no nível quântico para finite G, né? Nunca foi feita, assim. Tem várias indicações, né, como eu falei, né? Mas ainda talvez apareça uma prova formal aí no futuro. E só para complementar a minha pergunta, quando você fez esse mapeamento na Hamiltoniana desses sistemas de cadeias de spin, né? Bom, existe uma forma de você descrever cadeias de spin usando modelos de matrizes aleatórias e modelos de multimatrizes aleatórias, e lá existe, para certos modelos, é claro, a possibilidade de você tomar o que é chamado de double scaling, né? Ou seja, você joga o N para infinito ao mesmo tempo em que você joga o acoplamento para um valor crítico, né? Uhum. E eu me pergunto se na verdade, existe algum progresso ou alguma possibilidade de abordar o problema usando essa linguagem de matrizes aleatórias, né? Ou seja, você mapeia num sistema de cadeias de spin que, por sua vez, tem uma representação via modelos de matrizes aleatórias. Eu particularmente não sei, não conheço a parte de matrizes aleatórias. Até ficaria feliz se você pudesse me explicar mais ou me mandar referências. Eu não sei essa conexão e não sei de trabalhos nesse contexto. Pode ser interessante a gente tentar descobrir algo nessa direção, mas eu realmente não sou totalmente leigo em matrizes aleatórias e não sei de nenhum resultado obtido dessa maneira nesse contexto. Tá bom. Obrigado.
Bom, obrigado, Antônio, pelas perguntas e comentários. Giorgio também. O Giorgio comentou aqui que ele vai ter que sair e agradeceu. Obrigado, Thiago, também pelos comentários e pela resposta. O Jeová Maciel acabou de colocar mais uma vez uma notificação aqui, fazendo uma divulgação do workshop, segundo workshop Perspectives in Quantum Gravity and Field Theory. Aí está o link aqui, tudo bem? Todo mundo convidado a participar. Mais alguma pergunta? Bom, sendo assim, eu convido todos a abrir o microfone, a aplaudir e agradecer ao palestrante, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade aí me dada pelos organizadores e parabenizo novamente a iniciativa. Obrigado, muito obrigado. Bom, dou por encerrado. Rodrigo, fica à vontade. Eu só quero agradecer explicitamente ao Thiago pela excelente apresentação, excelente seminário, ótimos resultados, e obrigado por compartilhar com a gente. Sim, o Gabriel aqui também parabenizou. Gabriel Menezes. Acho que já pode encerrar a gravação. Rodrigo, você pode encerrar quando quiser, tudo bem, a gravação. Por favor.